Salve, salve, juventude sem futuro! Sejam muito bem-vindos a mais um Meninos da Podreira, diretamente do Family Mob aqui em São Paulo. Eu sou o Testa, ao meu lado essa figura maravilhosa que atende pela alcunha de Henrico Cabeça. Obrigado. Quero pegar na sua mão de novo. Tudo bem? E no programa de hoje teremos a honra de entrevistar essa que é uma das celebridades metalísticas, referência mundial da música pesada brasileira, senhor Max do Crisium. Seja muito bem-vindo. Valeu, prazer estar aqui batendo esse papo com vocês. Nossa. Vai ter muita história doida, muito metal das trevas. Forjado no metal. Depois da vinheta. Vai. E como não pode faltar, Juvenil, bota o som aí. Vai, vamos lá. Olha que coisa linda aqui, ó. Milionário e José Rico no cinema. Trilha do filme Estrada da Vida. In Memoriam. Ó, se liga nessa camisa Essa é amarela homenagem, fodida. né? Que você nunca será. E também mais? temos Que aqui, mais? ó, façamos um brinde. Peraí, deixa eu dar uma Pode calibrada dar aí. uma Mano. calibrada. Tá curtindo, né? Tá Cerveja tá- do Falcão essa Tá aqui. furado o copo, né, mano? Tá, calor, né? Evapora. É. Oferecimento Votos. Saúde. Votos. Votos Isso aí. e Falcão. Maravilhosa essa cerveja. Tem que fazer o ar, né? Fazer o ar pra fazer a propaganda. Vamos lá. E aí, Max, como o Crisma agora terminando o tour, começando a gravar disco novo, como é que tá? A gente tá no processo de composição, praticamente finalizando já o processo de composição e se preparando para gravar. Qual eu- disco é esse? Que número vai ser? Acho que é o 9 ou 10. 11. É que tem os EPs, né? Tem ali o Unmerciful Order, aí tem os outros EPs que a gente lançou, o Split LP, Disco o pra Curse of the caramba. Evil One. A gente conta os discos Full mesmo. Full, full full, length, aham. né? Pode crer. E o Unmerciful Order sempre foi considerado um EP, que ele é muito curto, eu acho que ele tem 24 minutos. Então ele ficou assim, ficou como EP. Então a gente considera o Black Force também como o primeiro full do Pode Crisium. crer. Pode crer. Que da hora. Que da hora, 24 minutos é curto. Tem banda de hardcore que nas 24 minutos é 30 algum duplo, é. tá ligado? 30 músicas, né? Que doideira. Como que é o lance de composição e gravação, o processo de vocês? Até porque vocês lançam disco bastante, né? Lançaram Sim. muito disco, sei lá, cada 3, 4 anos, às vezes até mais curto, vocês depende, estão né? lançando um disco. Às vezes leva 2, 3, já teve um que levou do The Great Execution pro Forge and Fury, foram 4 anos, que a gente fez muita turnê, né, muitos shows, Sim. aí demorou um pouco mais para dar aquele break e começar a trabalhar no processo Vocês de já produção. rodaram o mundo inteiro? Quase tudo, cara, quase tudo. Tem uns lugares que a gente não foi ainda, É. mas acredito que em breve iremos. E sei lá, vocês têm ideia de quantos shows vocês fazem por ano, assim? Depende do ano, né? A gente já chegou a fazer, acho que, sei lá, de 170, varia, às vezes 100, 120. Mas é menos, é mais lá atrás, a gente Aham. fazia muitos shows, a gente pegava quando a gente lançou o Conquerors em 2000, a gente assinou com a Century Media e começou a rolar mais propostas assim de turnê, e o que aparecia a gente pegava, né, cara? E de país que vocês foram, qual foi, tipo, o mais chocante culturalmente, assim, quando vocês chegaram aí? A gente recentemente tocou nos lugares na Ásia. Tivemos até uns problemas lá, né? Com Pode Bangladesh, crer. né? Eu acho que foi o lugar que mais me chocou, assim, de uma forma negativa, né? Mas e o que rolou? Os caras não deixaram vocês entrar no país? Foi preconceito mesmo. É Preconceito mesmo? contra o metal, É Chegou lá os caras. O show tava marcado, era um show sold out, né? Caralho. E Não era qualquer show. foi né? preconceito mesmo, cara. Tipo, chegou as bandas. Era nós e o Nervo Chaos, né? Aham. A gente tava fazendo uma turnê junto na Ásia. E chegou lá, tava tudo certo, o visto, tudo. E os caras não deixaram a gente entrar. E a desculpa deles foi que realmente a gente era má influência
jovens de Bangladesh. É mesmo? Cara. Fala, cara, a gente é uma influência pro mundo inteiro, né? Não, é engraçado que os caras consideram bandas de metal uma influência, só que lá é permitido casamento com criança, né, cara? Foi aprovado recentemente. Sempre rolou, só que agora Sim, foi legalizado. legalizado, né? Você vê o tamanho da hipocrisia dos caras, né, que cara? bizarro. Cantar uma música bizarro, contra né? isso, né? Mas vocês chegaram a ter algum tipo de repressão policial, alguma coisa assim? Os caras foram meio... Sim, foram meio cuzão com a gente, mesmo? assim, cara. E nem no momento foram agressivos, Aham. assim. Eles deram que eles foram, tipo... a Descaso, gente tomou assim. ficou Foram ríspidos, no aeroporto lá, a gente passou a noite, né, virou a madrugada. A gente chegou à noite, eles nos prenderam no aeroporto, não deixaram a gente sair, e a gente passou a noite lá. Aí de manhã a gente conseguiu contato com o consulado. Nossa. E aí o consulado que conseguiu liberar a gente, né? O cônsul brasileiro, assim que ele recebeu a nossa mensagem, ele entrou em contato com as autoridades, né, de Bangladesh e falou que eles tinham que liberar a gente imediatamente, né? Porque era ridículo o que eles estavam fazendo, né, cara? Nossa. E... Vocês nunca tinham tocado lá? Não, cara. E nunca mais vão tocar não também. pode voltar. Não vão voltar, né? Caralho, que bizarro, Merda, cara. Os negócios É bizarro, pesados, né? cara. Fora esse, né? Cara, fora outro isso, caso todas mais as surpresas bizarro. que eu tive foram super positivas. Todos os países, sempre muito bem recebido. Rússia, Japão, cada um do seu jeito. Aham. A galera sempre recebe muito bem a banda, sempre aquela tradição de... Tem uns públicos que é muito doido, assim, que você fala, mano, esses caras estão muito loucos, assim. Tem, cara. Passa do ponto, né? É, Tem. tem uns países assim que os Tem, caras... por incrível que pareça, o francês é um dos É? caras bem doidos, assim, cara. Estados Unidos, dependendo da região também, os caras são bem brutais, assim, né? Bem bruto o mosh pit dos caras. Pode E, crer. Que doideira. Ogro. e tem lugares que é mais headbanger, né? Tipo, Aham. alemão, assim. Às vezes os caras não são muito loucos, mas eles são bem... Agita muito. agitam, curtem, eles têm muito amor pelo metal, né? A Alemanha acho que é um dos lugares mais metal do mundo, assim, Aham. né, cara? Que da Os hora. caras amam. Você vê, né, o show do Crisium, vê lá, às vezes, os vovozinhos de 70, casal, né, de 70 anos, assim, os pets. É a cultura dos caras mesmo, é metal, né? Caralho, que foda. Incrível, cara. E como que sempre foi você com seus irmãos, né, a banda? Sim. E quando vocês eram mais moleque, aqueles bagulho tipo de briga de irmão refletia na banda, alguma coisa assim, hora de compor? Como é que era isso aí? A briga de irmão sempre rola, né, cara? É normal. E antigamente era mais bruto, assim, era mais pesado, né? Só que aí vai ficando mais velho, vai amadurecendo, aí não leva mais muito a sério o que um fala, se xinga, manda se fuder, daqui a um pouco já tá tudo certo, cara. Daqui a pouco tá compondo um riff. Tá já. compondo riff. Hoje em dia virou bem isso, é briga imediata, assim, o cara se xingou e já resolveu também ali na hora. E isso que é legal, a gente conseguiu passar a fase perigosa. Que eu acho que Acabar muita a banda, banda, assim, muita né? banda terminou, desmanchou um lance muito foda por um problema besta às vezes, né? Às vezes, por não ter às vezes uma maturidade para lidar com uma diferença, às vezes até uma palavra mal falada, mal ali, colocada, o cara Mal interpretada. mal interpretada também. E aí pode acabar com tudo, né, cara? E hoje em dia a gente, eu acho que tá bem acima disso e a gente às vezes tem uma briga ou outra, xinga, mas daqui um pouco já tá todo mundo amigo ali, tomando uma, escutando um som, cara. E vocês sempre foram tocar... Vocês quisiam sempre vocês três tocar ou... Não, na como verdade foi isso? no começo tiveram outros membros da banda. A primeira formação do Chris não tinha um vocalista, Só vocal. só vocal, e o Alex era só baixista. Só que esse cara, a gente tava morando em Porto Alegre, eu, o Alex e o Moisés, e o vocalista ele morava em Juí, Juí é a cidade do interior que a gente morou, e na verdade a banda se forjou lá, né? Mas a gente começou a ensaiar mesmo em Porto Alegre, quando a gente já estava adolescente, mudou para lá, né? E a gente ensaiava só nós três. E o vocalista nunca estava nos ensaios, né, cara? E o Alex fazia as linhas vocal, Já né? sabe, né, o que aconteceu. Ele começava a fazer as linhas vocal, pá, e ele criava e ele passava pro vocalista as letras,
os patterns, né, de vocal. Quando ele ia para Porto Alegre, cantava. Só que Chegou uma hora que eu falei, mano, o Alex é o vocal da banda, cara. E foi assim, foi meio que sem querer, assim, que ele virou vocal. Tipo, querendo ajudar mesmo, querendo contribuir. Falou, não, peraí que eu faço. Escrevi as letras e construí os vocais e assim foi. E depois a gente também teve 2 guitarristas, né, base, que ficaram um pouco tempo na banda, né, o Altemir e o Maurício, que tocou no Torture Squad e hoje toca no Matanza, né. Pode crer. E ele tocou um tempo com nós também, lá no começo, né. Caramba. Quando a gente mudou para São Paulo, né. Deixa eu fazer uma pergunta. Quando foi que vocês perceberam, assim, que, puta, já tava atingindo um público massa, que vocês foram no primeiro show e tinha uma galera, assim, que chocou, chamou a atenção de vocês? Foi na época do Conquerors, quando a gente lançou o Conquerors, que a gente sentiu que tava... O terceiro disco, né? Que ali a gente já tinha conquistado um espaço no underground, assim, cara, no mundo, assim, Brasil, Europa, Estados Unidos, né? Pode crer. Foi ali que deu Vocês estão chamados de satanistas, assim? A galera fala que eles são uma banda satanista. Vocês são satanistas? Por algumas pessoas, sim, cara. Sim. Eu acho que os cruz de ponta cabeça ali, os caras... Fica com medo, né? É mais um som mais pesado, o pessoal já fica um pouco mais assustado. E tem muita galera aqui também, né, que se diz satanista, não sei o quê. E dentro do metal, dentro do hardcore, do punk, tem muito. Que é a galera desse lado, mas também que apoia, tipo, o candidato cristão de extrema direita. Então, cara, eu acho que o ideal pra mim seria deixar todo esse papo de religião e política fora da música. E o cara que apoia esse tipo de coisa não tem a mínima noção do que está fazendo, do tipo de coisa que ele está apoiando. Ele está indo contra aquilo que ele gosta, né? Sim, cara? Exatamente. Tipo, se apoiar alguém que é um radical em alguma questão ideológica, religiosa, intolerante, com diferenças, sejam lá quais forem, né? O rock, o metal, principalmente, nasceu da rebeldia, e justamente contra esse tipo de coisa, né? Sim. Era uma voz Não faz sentido. do underground, antigamente era muito pior, né? O cara, só pelo fato de ter cabelo comprido, uma tatuagem, já era maltratado, às vezes com preconceito. Então muita gente lutou, apanhou, sofreu para conquistar a liberdade que hoje a gente tem, cara, de sair na rua e ser nós mesmos e poder ter a nossa voz e falar o que a gente pensa, o que a gente acha. E aí tem os caras que parece que querem voltar a ser aquilo que era. Eles não fazem noção o quanto foi difícil pra galera que viveu essa época, né, cara? O quanto o sistema era preconceituoso e radical contra justamente o que a gente faz. A gente vive do rock, do metal, a gente prega a liberdade de expressão, não julga ninguém, não importa se você... que tipo de religião, que tipo de música, seja lá o que você for, você tendo uma conduta decente como ser humano, respeitando o próximo, não pisando em cima do outro, você pode fazer o que você quiser, cara. E liberdade é isso, cara. E tem uma galera que aparentemente faz parte desse grupo que a gente vive e que parece que quer arregaçar com tudo, quer voltar para o passado, quer retroceder, né, voltar para a época da caverna, né, cara? Pode crer. E eu acho isso bem ridículo, assim, cara. Mas não tô aqui pra julgar ninguém, cara. A minha opinião Sim, claro. é essa. Bom, vocês gravaram, o Gordo gravou com vocês, né? Vocês têm uma amizade muito grande com o Ratos de Porão. Vocês ouvem muito, assim, fora do metal? O que influencia o Crisium? Você, no caso. Cara, eu escuto muito metal, cara. Assim, tem muito cara. Deixa eu explicar. Tem muito cara que toca metal e fala, eu não escuto muito metal. Eu escuto metal pra caralho, eu escuto metal o tempo todo. Pode ser heavy metal clássico, Black Sabbath, Judas Priest, thrash metal, Slayer, Exodus, death metal, Morbid Angel, Decide, Grind, Napalm, bandas brasileiras, tem inúmeras bandas. Hoje eu estou escutando muita brasileira underground, até para pegar inspiração também do underground. E então, assim, basicamente eu escuto muito metal, rock and roll também, sei lá, o rock and roll mais básico, blues, coisas que tem a ver
com a raiz do metal e do rock and roll, assim, cara. Eu não saio muito disso, assim, pra ser bem sincero, cara. Eu gosto de som pesado, que me inspira. Às vezes você acorda, Instiga, assim, né? Dá uma às animada. vezes você acorda um dia e tá meio, sei lá, tá meio down, meio triste, meio pra baixo, aí você já põe um metal no talo, Já parece que o dá negócio te aquela- dá força, cara, tá ligado? É o tipo de música que realmente me faz bem, cara. Lógico que tem coisas, eu escuto às vezes música regional de raiz, assim, cara, Vocês com colocaram viola. também um disco, né? Vocês colocaram os Isso, elementos, né? lá no... O DVD teve também, e- né? Um show, né? Acho que foi. Não? Não, foi O cara que no tocou CD. violão? O É, cara CD, gravou. disco teve. É que Eu vi o foi vídeo. uns vídeos que É, eu vi rolaram. o vídeo. Aí, o Marcelo Caminha, que é um grande violonista. Vocês no bastidores, assim, o pessoal lá Isso, o Moisés passando eu os vi. riffs. Ele gravou no The Great Execution tem uma música que ele gravou o violão em cima da música e é um death metal porrada e ele conseguiu botar Caralho, que da hora. o estilo, a alma dele dentro da Aham. música encaixou muito bem e a introdução do disco também é ele tocando violão e a gente fez um show e ele participou. Legal. Combinou, assim, eu acho que tem músicas regionais de raiz que são muito puras e verdadeiras. A música da alma, pode ser música nordestina, Sim. música do interior, paulista ou do sul. Você sente quando o cara coloca a alma na música, É e verdadeiro o faz, negócio, faz a né? arte pela arte, né, Aham. cara? Arrepia, né? Que você ouve assim já até sente. Exatamente. Então esse tipo de coisa eu tô sempre que eu escuto coisas boas, assim, E esse tipo de som, quando vocês colocam uma coisa muito regional aqui e lá na gringa, como é que é a receptividade da galera? muito boa, A galera cara. tipo, vem trocar ideia pra se ligar o que que é, eles perguntam como Sim, é que é. sim, sempre. Eles sempre acham, inclusive eles sempre acham que a gente tem mais influências de coisas daqui, né, Aham. latinas Sim. e brasileiras, do que realmente tem, porque a nossa raiz é metal, né? E a gente começou a olhar mais para esse lado da música regional daqui, talvez mais tarde, assim, porque no começo a gente era bem purista, assim. Ainda somos, né? O Cris é uma banda, a gente tem influência de coisas fora do metal, Sim. sem sombra de dúvida, mas a gente na hora de fazer o som tenta não descaracterizar o que a banda é, assim, tenta tem um certo radicalismo no bom sentido, Sim, sim. sabe, sem firular, sem sair muito do que é, sem sair do peso e da essência da coisa, né? Mesmo a gente pode colocar um violão regional, que nem o Marcelo Caminha colocou, mas sem deixar de ser Cris, né? Diminuir um pouco o andamento de algumas músicas, mas sem deixar de ser Sem pesado, perder sem a deixar de ser identidade, metal, Vocês têm essa preocupação de levar até para as músicas pesadas isso daí também, né? Da música Sim, regional. sim, assim, eventualmente tipo, puta, sim. Eu acho que cabe, às vezes, Sim, alguma coisa exato, nessa linha. Que da hora. Vocês tocaram com todas as bandas que te influenciaram, assim, já? Acredito que sim, cara. Principalmente em festivais, assim. Então. Por exemplo, o Motorhead, meu sonho era fazer turnê com os caras, né? Nunca rolou, mas a gente já tocou em alguns festivais, né? Então, Teve uns Pode caras que ser, você tremeu pode quando ser. conheceu, assim, sei lá, você viu um Leme e lógico, fala, caralho, lógico. né? Quando eu conheci o Dave Lombardo, inclusive, o cara meio que me botou numa roubada, né? Eu tinha... Nossa, conta aí. Não, o Lombardo pra mim é um dos batera, tipo, número 1 pra mim, um dos caras que mais talvez o cara que mais tenha me influenciado. Aham. Aí um grande amigo aqui de São Paulo, um grande repórter, ele marcou uma entrevista que era eu e o Lombardo junto. E tipo, eu fiz umas perguntas pra ele, foi meio que... dei uma gelada, ele meio que tremia, eu falando inglês com o cara, assim, Aham. pá, mas é o Lombardo. E ele tratando assim, de boa, tipo, trocando ideia de baterista, mas pô, eu tava falando com o meu mestre ali, né, cara. E foi foda, cara. Caralho, Mas que foi da muito hora. legal, e ele é um cara muito simples, muito humilde, então ele deixa você à vontade. Mas mesmo assim, pra mim, sempre vai ser... vai ter aquele respeito de fã, né, cara? Assim como inúmeros caras que a gente cruza por aí, você se torna amigo, tipo, a gente ficou amigo dos caras do Morbid Angel, né, o Trey, o Pete Sandoval, mas sempre teve aquele respeito. A gente é amigo, mas sempre vai ter aquele respeito. Não tem como esquecer, né? Quem que é o cara, né? Exatamente. Jamais esquecer a raiz, né, Sim. do negócio. Tem alguma banda que vocês ainda têm vontade de fazer tour ou tocar junto, que não teve a oportunidade ainda? Pô, com certeza, cara. Fazer tour. Puta, até o Slayer tá pra acabar, né? É. Puta que pariu. Que merda. Então, pô, o sonho seria fazer uma turnê com os caras, né?
Já tocamos em festivais também, lá na gringa e tal, mas não é a mesma coisa fazer uma turnê abrindo com os caras, né? Mas tá legal, tá de bom tamanho, já vi show, já troquei ideia com os caras, conheci e tal, então Tá tranquilo, né? tá tranquilo, cara. Você falou que tá ouvindo muita coisa até do underground brasileiro para pegar influência, que você falou antes. O que você tem ouvido assim que você destaca de banda brasileira? Como você tá vendo a cena metal brasileira? Cara, tá bem legal, cara. Apesar dessa... Eu acho que uma confusão que tem rolado na cena metal, assim, sabe? De a galera meio sem saber o que rumo seguir, muitos trends do momento, e muita influência americana e aquela coisa toda. E acho que muitas bandas, na minha opinião, como fã de música pesada, perderam um pouco o rumo da coisa, assim, sabe? Você escuta bandas que de repente elas são pesadas, mas aí chega uma hora que perde um pouco parte para um caminho muito soft, e aí volta a ser pesado, sei lá. E eu gosto daquelas bandas que mantêm um lance mais tradicional. Acho que uma banda tem que soar igual uma rocha, cara, um disco de uma rocha, assim. Ela vai ter variações rítmicas, vai ter variações melódicas, mas vai ser... A essência da banda vai ter que estar ali em todas as músicas, não pode sair muito do lance, cara. Então eu tenho visto bastante bandas que estão segurando essa tocha aí de manter a tradição e ser 100%, ou seja, death metal, grind, thrash, o que for, tá entendendo? Ser fiel ao que se propôs, né? Exato, Pode crer. Ser fiel, cara. E, tem uma pá de banda legal aí, cara. Tô escutando bastante coisa. Do underground recebo CDs de bandas aí. Mas falar em show, a galera da CD, sempre. E eu sempre escuto CDs, cara. Tenho escutado bastante e eu tô vendo essa onda underground desses caras mais puristas no bom sentido, como eu falei antes. Você fazer uma banda de death metal sem sair muito do que é o death metal, não querer pirar muito. Sim. Uma hora é death metal, uma hora é nu metal, uma hora é ballad metal, o que for, tá ligado? Soft metal, screamo, tudo da mesma respeito, faixa. cada um faz o que quiser, cara, mas sim. eu acho legal que tá vindo essa onda dessas bandas. Que você escuta o CD dos caras, é uma rocha ali. Tipo, soa solidez o tempo todo. Como se fosse feito nos anos 80, assim, né? Sim, A banda agora, mas parece que foi feito antes, tem né? que manter, tem que ter a tradição, cara. Tem que manter isso, né, cara? Vou te perguntar uma curiosidade. Lá vem. Segundo a cartilha do metal, por que não se pode usar bermuda? Eu uso, cara. Toma essa aí. Eu uso. Não, mas tem uma coisa, né, que a galera até zoa aqui. Que o metal não usa bermuda, né? Eu acho que cada um usa o que quiser, velho. Você pode usar aquelas... Eu acho que é foda com aquelas bermudas muito curtinhas, fica com as coxas pra fora. Já é mais grind, né? Vai botar um bermudão ali. Eu não gosto de bermuda muito curta, assim. Mas um bermudão, assim, preto, ali, um visual... Tá de boa, cara. Mas porque tá no país tropical, né? Sim. É o metal tropical. Não botando o shortinho daqueles old school, né? Dos jogadores de futebol nos anos 80, 70, era quase uma sunga o negócio. Pode crer. Vai. Não, eu ia perguntar, quer puxar o disco? Falar da faixa. Aqui, ó, se liga. Milionário José Rico, Trilha da Estrada da Vida. Maravilhoso. Visu maravilhoso. Nem falando do óculos também. Max, quer botar um óculos, cara? Você tava aquela hora no começo, eu te perguntei se já queria começar, fica à vontade aí. Deve me perguntou de estilo de bermuda, né? Ó, escolhe um óculos aí pra... Mais tradicional aqui. Do gatinho. Pra finalizar com a gente. Agora tá style. Style, né? Qual que é o... Diga. Esse óculos aqui, qual que é? O grife? Não tem marca. Daí é tudo da produção. Isso aí é tudo acervo próprio. Beleza. Daí é tudo da produção. E conta aí o que vocês vão fazer mais esse ano. Vão fazer alguns shows aqui no Brasil? Vamos, cara, vamos. A gente agora... A gente segue mais ou menos o processo de sempre. A gente começou a focar no disco novo, nas músicas novas, né? Sem e deixar de fazer show. Dar um break nas turnês, não tem como, pelo menos pro Cris não funciona, tá em turnê e compondo, não rola. Obviamente você pode ter umas ideias, o Moisés sempre tá criando riffs, e tem
uma ideia, um riff. E riff é sempre o passo inicial da música, né? Se o cara não mostrar um riff fudido, não começa um som, velho. Então ele tem que sempre chegar com um riff fudido. Então a gente termina a turnê, a gente encerrou a turnê ano passado, a gente foi várias, deu uma rodada legal aí, Europa, América do Sul, Ásia, caralho. E aí no momento que a gente começou a focar, não, agora a gente vai começar a compor, aí a gente deu um break legal nas turnês. E a gente fica fazendo shows no Brasil, que é aquela coisa mais fim de semana, né, um pouco mais leve, assim. Não dá pra você tocar e volta pro estúdio e compõe, né? E o nosso processo de composição sempre não mudou quase nada durante os anos, é aquela história, né? O riff, e aí vai trabalhando, encaixando batera, baixo, guitarra, vai construindo um esqueleto da música. Já tem nome o disco? Alguma coisa? Não, Ainda não. Tá bem no começo. Não tá. As músicas já estão prontas. Tanto que a gente vai gravar em abril. Mas assim, título, arte. A arte, essas coisas sempre as últimas coisas a serem decididas, né? Principalmente o título do álbum é uma das últimas coisas assim, que a gente gravou, tudo, tá pronto ali, a música. Aí começa a trabalhar nessa parte de arte, encarte, título, data de lançamento, né? Sim. E a gente está com os shows marcados aí no Brasil, com alguns festivais na Europa, mas a gente só vai voltar a fazer assim, turnês extensas e essas turnês fora aí no momento que tiver a data, o lançamento do disco, para trabalhar esse lado aí. E vocês vão gravar o disco? Não é no Brasil? Não, a gente vai gravar na Alemanha com o Andy Classen, que ele já produziu 4 discos do Crisium, né? E ele produziu o Conquerors, depois o Assassination, Southern Storm e The Great Execution. Aí o disco anterior, depois do The Great Execution, a gente fez com o Eric Rutan nos Estados Unidos. Produção um pouco diferente, é um disco diferente do Crisium, assim. E agora esse novo a gente vai voltar com o alemão. Aí de lá também você já começa a rodar o mundo de novo. A gente vai gravar, aí definir data de lançamento e a partir da data de lançamento aí começa o pau tora. Tem algum disco favorito seu do Crisium? Você fala, puta, esse é o que eu mais gosto de gravar, de coração, assim. O Southern Storm, o Conquerors. Conquerors, o pessoal ama o Conquerors, mas pra caralho. Black Force também, ele, apesar de ser um disco assim, digamos, um pouco mais tosco, assim, a banda não tinha a técnica, né, que depois desenvolveu, mais cruzão, né? Era mais cruzão, mas ele é pura violência, puro ódio. Eu gosto muito dele, assim. Inclusive ele tá sendo uma influência pra gente compor as coisas novas, assim, né? Trazer essa vibe de ódio e sangue e só porrada na orelha, cara. Da hora. Esse disco novo ele vai ser uma pedrada, pode ter certeza. Que foda. Então é isso aí, jovem. Deu sinal já? Vamos ficando por aqui, depois com essas palavras. Muito obrigado você que nos acompanhou até agora. Comenta aqui embaixo que as pessoas que vocês acham que devam sentar aqui. Facebook, curte a página lá, segue a gente no Instagram, compra nosso merchandising na hsmerch.com, clica no sininho do YouTube que não serve pra nada e... Isso aí, isso aí. Muito obrigado, gente. Valeu todo mundo. Valeu. Obrigado, Max. Muito obrigado, demais, uma honra cara. aí, cara. Muito obrigado. É isso, honra nossa. Isso aí, valeu, galera. Aqui, ó, essa câmera aqui é Mande seu sua, recado. deixa um recado pra galera aí. Galera, é o seguinte, fica ligado que o Play novo do Crisium vai ser uma pedrada e logo mais tá aí nas paradas do sucesso. Então é isso aí, galera. Muito obrigado. A gente volta semana que vem. Tchau. Falou.